nessa escola também. Mas, primeiro eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Óbvio que tá bem claro sobre o que a gente vai falar hoje. Mas eu quero que algum de vocês que se arriscar a cantar alguma música do Racionais sem ser essa que eu tô cantando. Alguém tem coragem? Vai, Matheus. Canta, Breno. Canta, Breno. Qualquer uma, pode ser só um pedacinho. Canta, Breno. Você tem vergonha não, cara. Vai, Breno, você começa. Eu canto. Canta, Breno. A lua cheia, Areias ruas do Capão. acima de nós, só Deus humilde, né não, da nossa saúde, Mulher. muito som. Os Racionais marcaram nossa geração que vem das gerações passadas e hoje em dia é bem possível alguém não conhecer os Racionais. Porque ou tem um pai ou alguém que mostrou pra você ou você viu em algum lugar, algum dia. Então eu vou falar da jornada deles, que é bem importante a gente saber. Em meados de 1980, o hip hop estava chegando no Brasil. Então o pessoal se juntava lá na São Bento, o professor falou um pouco sobre a estação da São Bento. E lá o pessoal dançava breakdance, o pessoal... Tá vendo se você tá aí, professor? Eu frequentei aí essa estação aí nos anos 80. E eu conheço bastante gente que é dessa época. Frequentei os anos 80, a estação São Bento. Desculpa, eu queria ver a foto aí, entendeu? De repente eu tenho uns amigos aqui. De repente tá na foto, né? Mas nessa época o hip hop estava chegando com toda a força aqui no Brasil. Então eles conheciam como? Eles viam o pessoal lá fora fazendo as coisas tanto no breakdance e falavam, mano, eu quero replicar isso aqui. Então o breakdance, quando chegou no Brasil, ele também era muito característico. Porque eles não tinham muita referência, só de quem tinha lá de fora mesmo. Mas aí foi ali onde tudo começou. Mano Brown e a Screw, eles eram da Zona Norte, da Zona Sul, na verdade, são da Zona Sul. E eles costumavam frequentar lá, sempre. E eles iam lá, faziam umas cinemas assim, brincando e tal. E eles tinham um sonho, né, de começar alguma coisa. Bom, eu vou complementar, entendeu? Por que chama Racionais MC? Vocês sabem por que chama? Não. Não? Porque é o seguinte, nessa época aí dos anos 80, dos anos 85, nós da nossa geração, eu nasci na Zona Sul, nasci no Jardim Ângela, morei no Capão Redondo, morei no Jardim Nakamura, morei nas invasões da Zona Sul por muitos anos, desde os anos 60 na verdade, minha família é de lá. E o que acontece? Nessa época nós escutávamos muita música brasileira. Nós escutávamos Jorge Ben, escutávamos Tim Maia. E o Tim Maia, ele tem um disco chamado Racionais. O disco Racionais era como o Tim Maia pregava uma sociedade alternativa, livre do consumo e tal. Quando os caras começaram a se reunir para fazer um som na São Bento e tal, e aí eles falaram, pô, a gente precisa dar um nome pra banda. Aí o que acontece? Aí ele falou, como que nós vamos chamar e tal? E aí, como eles ouviam muito o CD, o disco de vinil do Tim Maia, o Racionais, e aí em homenagem ao disco ficou Racionais de MC por causa do disco do Tim Maia. Dessa que estava acontecendo, o Milton chegou, o Mano Brown e o Ice Blue queriam fazer alguma coisa, queria ali fazer um negócio. Aí o Milton falou, pô, eu conheço dois caras, que era KJ. Zé NJ e o Edmar. Eles são da Zona Norte, pra quem não sabe. E aí, os caras olham e falam assim, pô, mas eu nem sei qual que é o trabalho dos caras. E os caras querem vir usando as coisas. E aí ele pediu pra mostrar do que eles faziam, um pouco do que eles faziam. E aí eles falaram assim, pô, os caras vão mesmo, mano. E aí eles começaram a se juntar pra fazer isso. Eles começaram a fazer as músicas e o primeiro disco que teve uma repercussão foi o Holocausto Urbano. E provavelmente vocês conhecem poucas músicas deles, mas na época era bem famoso. Foi Pânico na Zona Sul e Mulheres Vulgares. E aí eles estavam caminhando, eles tiveram mais repercussão. Eles não ganhavam muito naquela época com esse disco. Porém, eles já eram respeitados. Tipo, mano, é os Racionais, cara. E aí, foi passando, eles lançaram mais discos. Escolha Seu Caminho foi um EP que eles lançaram. Eles lançaram Liberdade de Expressão, foi
tô ouvindo alguém me chamar e Mágico de Oz. Que eram músicas bem marcantes e que provavelmente marcou a infância de muita gente. Passando mais um tempo, em 2002, eles lançaram esse álbum que impossível alguém não saber uma música dele. Que é Jesus Chorou, Eu Sou 57, Negro Drama. E é nada como um dia após o outro. Nesse hype, mano, todo mundo tinha várias cópias do CD deles, né? Uma vez você vai falar. Esse álbum aqui, ele tinha mais de 1 milhão de 500 cópias desse álbum. Tanto daí também das pirateadas que o pessoal pirateava. Então, tipo assim, eram muito famosos, os caras te conhecem até hoje. E é isso, a gente conhece esses caras e queria falar um pouco sobre eles. Vamos falar da Rede Globo. A Rede Globo nunca foi, porque os Racionais, eles foram muito boicotados. Hoje, para vocês têm um celular, então vocês têm aplicativo de música, vocês baixam música e tal. Antigamente, nós, para ouvirmos música, nós comprávamos o CD. Então, um CD era caríssimo. Então, o que acontece? Aí começou a chegar a pirataria. E o que acontece? Aí quando começou a pirataria, os caras foram a favor de piratear os discos dele mesmo. Falaram, deixa piratear mesmo, porque pirateando a nossa música vai chegar onde tem que chegar, aqui na periferia, no povo sofrido e tal. E aí, como eles apoiaram a pirataria, eles foram boicotados. Na verdade, o Racionais, ele quase acabou. Ele quase acabou porque eles não abriam espaço. As gravadoras não deixavam eles gravar, ninguém deixava eles fazer show. Então eles tiveram um momento, no final dos anos 90, no final dos anos 80, eles quase acabaram. Tanto que eles foram fazer outras coisas, trabalhar com outras coisas. E aí, quando teve até o espaçamento dos álbuns que lançou também, demorou para ser lançado. Tem um documentário chamado Nas Ruas de São Bento. O que é importante vocês saberem? Hoje tem os motoboys. Lá na década de 80 e 90 tinha um pessoal que chamava os office boy, meninos, garotos de trabalho. Que eles faziam o quê? Todo o trabalho que a internet faz hoje, de pegar malote no banco, quem fazia isso era o office boy. Eu queria muito ter aprendido essa profissão, porque você pegava um ônibus e andava pela cidade. E a Rua São Bento, se vocês prestarem estudar um pouquinho esse momento aqui, é uma estação de metrô que tinha uma praça bem grande. Então lá no horário do almoço, as pessoas que comiam, iam trabalhar e tinham horário de almoço, iam se encontrar lá. Foi lá que eles se conheceram. Grande parte hoje dos b-boys, que são os caras que dançam break. O hip hop são 3 fases, né? O MC, que é o mestre de cerimônia, o pessoal do break, que eles dançam. Vamos ver se eu trago um primo meu que ele dança para fazer uma apresentação aqui numa sexta-feira. E também tem os caras do grafite. Então, quando se fala em cultura hip hop, é muito forte nos Estados Unidos e veio para cá na década de 70 e 80. É isso, professor? É isso mesmo. E aí o que acontece? A Estação São Bento foi um polo na década de 80 e 90. Então, quem frequentava lá, e lá, como o professor falou, tinha as batalhas entre eles, não só de rima, mas também de dança. Então, aí vocês começaram a formar os grupos. Quando vocês começam a ouvir o grupo de funk e os passinhos, os campeonatos entre as comunidades no Rio de Janeiro, isso também vem pra cá. Então hoje em dia é pouco divulgado, mas tem os grupos de break que são muito fortes e vão fazer apresentações do mundo, né? Então os Racionais, ele é formado aqui e sai por aí fazendo show. Esse podcast aqui, abre aqui por favor do lado, Gustavo. Isso. Esse podcast Mano a Mano tem um monte. Se vocês tiverem como, ouçam todos, que vocês vão aprender bastante sobre a cultura periférica preta.